Olá a todos, boa noite. Antes de qualquer coisa, a gente precisa delimitar alguns entendimentos para que a gente parta todos do mesmo princípio, né? A gente fala frequentemente que a Terra, aqui esse planeta, essa humanidade, possui um vocabulário muito pobre, muito parco, muito vazio também para explicar e elucidar as coisas do espírito, que é fruto da incapacidade, não só física, como psíquica, como emocional, como espiritual, dos seus habitantes, dos habitantes da Terra, em integrar, né, a consciência divina em si mesmo, né, estar consciente disso. Muitos podem pensar: você sempre fala, vamos falar de espiritualidade, mas sem religião. Mas quando você vem falar, você utiliza terminologias religiosas, né, católicas cristãs, para designar determinadas ideias. Por que isso acontece? Isso é muito simples. Isso acaba acontecendo porque o nosso vocabulário é muito pobre, mas não só isso. A nossa humanidade é uma humanidade muito ignorante, muito escassa de informações, fruto da ausência de vivências com o divino. Então, como a humanidade não possui grandes experiências, grandes vivências com o divino, acaba que a gente também, isso se reflete no nosso vocabulário, né? Até para a gente explicar essas ideias. Acaba que é muito difícil para indivíduos mais sensíveis à espiritualidade, médiums, o nome que você queira dar. E é importante dizer aqui que a mediunidade é o canal. A mediunidade é um instrumento, é a ferramenta que todos nós temos que estabelece canal e comunicação com o mundo extrafísico, o mundo extracorpóreo. Todos nós somos médiums, ainda que não sejamos conscientes disso. Então isso é de grande importância, tá claro. E existem espíritos encarnados, né? Às vezes você é um desses, que é altamente sensitivo, tem uma mediunidade altamente ostensiva, mas não está consciente disso. Você é tão instrumento da espiritualidade, mas tão instrumento da espiritualidade, e que tudo acontece num grau de sutilidade absurdo. E para você não tem, mas você às vezes é o mais mediúnico. Portanto, quando dizemos, vamos falar de espiritualidade, e eu eventualmente me utilizo de terminologias cristãs, né, católicas, para descrever, por exemplo, o céu e o inferno, espiritualmente falando, do ponto de vista cósmico falando, isso não existe, assim, desse jeito. Mas a gente utiliza essas terminologias para que o entendimento seja mais fácil, porque, repetimos, né, a humanidade da Terra, todos nós no Brasil, na China, em qualquer canto do mundo, não são espíritos muito embrutecidos para Deus, muito embrutecidos para a espiritualidade maior. Então, acaba que acontece uma ausência de vivências, de experimentações com isso, e acaba que isso também dificulta a nossa linguagem, e a gente acaba tendo que nos servir de símbolos. Servimos-nos de símbolos para ilustrar, para tornar uma ideia sutil e abstrata da divindade, da existência e da criação como um todo mais palatável e mais palpável, mais concreta para um mundo, para uma humanidade altamente embrutecida para Deus, altamente embrutecida para o divino, né? Então, só essa introdução que é importante. Então falamos céu, inferno, falamos trevas, falamos luz, para que se entenda. Quando eu falo o diabo, o satã, o capeta, não é isso enquanto uma figura alegórica, sabe? O diabo com um tritão e o chifrinho. Isso daí é alegoria, isso daí é uma imagem infantilizada, né? Uma ideia infantil disso, mas serve para que a mensagem seja passada. Ah, legal!
mas eu já sei disso. Você poderia ter ido direto ao ponto. Legal que algumas pessoas que acompanham os vídeos tenham esse conhecimento, mas infelizmente a realidade da Terra, no qual a Terra está inserida, é de profunda dor e tristeza. Então, e de imensurável, incalculável, inexprimível ignorância sobre as coisas do espírito. Já falamos milhões de vezes, infelizmente terá que ser repetido. Aqui é um planeta extremamente religioso, místico, mas muito pouco espiritualizado de verdade. Então esses fiéis, né? Esses fiéis que se diz, esses religiosos, é isso que eles são, religiosos. Pessoas apaixonadas e fissuradas em sistemas de crença, mas com pouca ou nenhuma vivência real e vivência, eu não digo de maneira sazonal, tive uma experiência com o divino, não, vivência no sentido experimental, uma experimentação contínua com o divino. Tá? Então, com muito pouco disso. Então tem muito ritual, muito magismo, muito misticismo exagerado, mas pouca conexão, pouca vibração, pouco sentimento, né? Isso se vê, isso é muito fácil comprovar. Basta a gente ir em qualquer instituição, de qualquer denominação religiosa que a gente quiser, Umbanda, Espiritismo, os evangélicos, os católicos, os judeus, os Wicca, sei lá, tem religião de tudo que é nome, né? E a gente observar o comportamento dos fiéis. Então você veja, né? Então, há um misticismo exagerado, um magismo exagerado, e já falamos que a ritual, não é tão somente degolar uma galinha na encruzilhada, tá? Não só isso é ritual. Muitas outras coisas podem ser consideradas e são rituais, né? A gente vai entrar agora na Páscoa. Tem ainda pessoas que acreditam realmente na necessidade de você ficar não sei quantos dias em jejum, né? Em um jejum material, não um jejum espiritual. Porque os pensamentos tóxicos, os pensamentos cancerígenos, os pensamentos deletérios, que é isso que verdadeiramente adoece a alma e leva o teu espírito para o inferno ou para esferas ínferas de puro sofrimento e dor. É isso que condena o seu ser, tá? Então, aos idólatras ou adoradores do Cristo Jesus, que inclusive não é o único Cristo que existe no universo infinito, tá? Inclusive na Terra já pisaram outros. Cristo é uma terminologia que significa ungido para um trabalho, um eleito, um espírito eleito, cósmico, milenar, que já adquiriu grande maturidade, muita experiência nas matérias afetivas, nas matérias intelectuais, nas matérias relacionais, já adquiriu um grande conhecimento e um grande nível de experimentação, ou seja, através dessas experimentações, esses conhecimentos tornaram-se parte de quem eles eram, então não estava só na boca deles, eles eram aquela verdade universal e por isso eles puderam serem convidados a um trabalho de amor, a um trabalho de caridade, renunciando o seu direito adquirido, o seu período, né, nas esferas paradisíacas, o dito céu, né, nas esferas paradisíacas do astral superior, e numa atitude de renúncia indizível, que poucos no universo, né, uma maneira de dizer, muitos têm, mas poucos, vamos dizer assim para que se entenda melhor, que poucos no universo muitas vezes têm, de renunciar toda a sua paz, todo o seu sossego, todo o seu amor, né, nesses locais paradisíacos do astral superior, adquiridos por mérito deles no decurso de vidas, renunciam à sua estadia nessas paragens,
celestiais e cósmicas, estelares, interestelares, para encarnar mundos de uma densidade e de um primitivismo como o que a Terra hoje vive, por exemplo. É importante que se diga, existem mundos, pasmem vocês, ainda piores, ainda mais primitivos, ainda mais atrasados que a Terra. Então a Terra é muito ruim, já falamos aqui, para seres superiores, a Terra é tida como a escória do universo. Aqui ainda se discute, por exemplo, a existência de Deus. A gente, tipo, ai, Deus existe, não existe. Aqui se acredita, realmente se acredita que somos os únicos seres inteligentes do universo infinito. Você, já falamos, a gente olha para o céu à noite, a Terra está suspensa no meio do universo infinito. E olham para as estrelas no céu e acham que é um enfeite, como se fosse um enfeite de Natal. Deus criou, né? Ah, vamos criar aqui só de sacanagem, põe uma estrela, põe mais não sei quantos bilhões de estrelas. Mas vida inteligente, se é que dá para chamar o que se vive aqui de inteligência, né? Eu acho que conduta autodestrutiva é tudo menos atitude inteligente, né? Eu acho que é, na verdade, uma imbecilidade. Para mim, na minha visão, fazer guerra, traição e tudo isso, para mim isso é, na verdade, um desequilíbrio grande. Eu não chamaria seres que praticam isso, que se autodestroem com o que comem, com o que bebem, com o que pensam, com o que vibram diariamente, eu não chamaria esses seres de seres inteligentes, mas se julgam e se acreditam verdadeiramente, não somente os mais, como os únicos seres inteligentes do universo infinito, de uma quantidade imensurável de bilhões, de milhares, de bilhares, de trilhares, incalculáveis estrelas, galáxias, cosmos, mundos infinitos, e acha que Deus iria criar só você, né? E acha que Deus, né, a inteligência suprema de todas as coisas, falhou no experimento. É de uma arrogância brutal e vergonhosa, né? Então, quando os seres superiores estão aos nossos lados, eles ficam recorrentemente ao nosso lado para nos instruir a melhores condutas, a elevar o nosso padrão de pensamento, parará, piriri, pão doce, abacaxi, eles ficam assim horrorizados, eles falam, nossa, eles acreditam nisso. E aí fica uma coisa, né? Uma coisa do tipo, não vamos nem rir, gente, porque, né, é sério, eles realmente acreditam que eles são os únicos seres inteligentes do universo infinito. Eles realmente acreditam que a tecnologia que eles têm lá naquele planeta, que não é tecnologia onde, né, de um primitivismo inigualável, eles realmente, o que eles chamam de tecnologia é verdadeira tecnologia. Eles realmente mandam sondas para a Lua, para Marte, para não sei mais que lugar, não encontram vestígio de matéria igual à da deles, e daí eles concluem que, bom, a gente viu, realmente não tem. E não para pensar que às vezes existem níveis vibracionais, níveis frequenciais, que outras formas de vida, outros seres podem estar vibrando. Então é evidente diante disso que se eu mando uma sonda que vibra, na frequência desse mundo aqui super denso da Terra, se existem comunidades e mundos que vibram numa frequência mais sutil, é evidente que essa sonda densa não perceberá, porque não vibra na mesma intensidade. 1 mais 1 é 2, né? E mais não é capaz de supor isso. Prefere dizer, não, vimos, realmente não tem vida em outro planeta, quem quer que acredite nisso é um boçal, é um burrinho, é um esquizofrênico, é um qualquer outra coisa. Né? Mas os sabedores de tudo somos nós. Nós somos Deus, né? Então fica o questionamento, quem é Deus? Deus ou você, criatura humana, né? Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Quem será que é Deus? Deus ou você? Bom, fizemos essa introdução de extrema necessidade e agora a gente vai falar brevemente sobre céu e inferno, né? Sobre dimensões ínferas, dimensões umbralinas e as dimensões
celestiais, as paragens celestiais, as dimensões paradisíacas do astral superior da existência, da vivência, não é? Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridinhos e minhas queridinhas, vamos lá. Quando falamos de dimensões ínferas, referimos-nos a dimensões de puro sofrimento em dor. Notem que sempre adicionamos um S, colocamos a frase no plural, porque não existe um inferno, não existe uma dimensão ínfera, não existe uma dimensão umbralina, não existe uma dimensão treva, não existe um abismo, existem incontáveis abismos, trevas e blá blá blá. Isso é assim porque as dimensões ínferas, elas correspondem à diversidade, presta atenção, elas correspondem à diversidade deletéria, malsã, tóxica, cancerígena, corrosiva, de mentalidades, de mentalidades, de infecções mentais, de doenças mentais e emocionais. Então, perceba que existe doença para tudo. Existem espíritos que têm vício em sexo, existem espíritos que têm vício em drogas, existem espíritos que têm vício em inveja, porque inveja perante Deus é considerada não apenas uma doença, mas também um crime muito grave, muito sério, né? Existem doenças espirituais como o orgulho, como a arrogância, como a vaidade má. A má vaidade, a negativa, não aquele autocuidado saudável que devemos ter conosco, né? Não podemos ter, Deus nos deu um corpo belo, saudável, são, independente das deficiências que esse corpo tenha, é o corpo perfeito para você, para que você pudesse adquirir os conhecimentos necessários ao teu espírito naquela encarnação. Mas quando você sai do corpo, quando o seu espírito desacopla do corpo e vai para o astral superior, você não tem essas deficiências. O teu corpo tem essas deficiências que refletem a deficiência do teu espírito, uma falta do teu espírito de outras vidas. Você corrige o que precisa ser corrigido, você quita, você expurga os débitos de outras existências e na próxima vida você já não terá isso no seu novo corpo. Então, existem doenças inúmeras, incontáveis. Inclusive existem qualidades de vícios espirituais, vícios morais, não é verdade? Que se fosse dito para a humanidade desse mundo, eles se chocariam. Eles falariam, onde que isso é crime? Onde que isso é pecado? E mal sabe que ele é um criminoso de altíssimo nível, né, diante do cosmos infinito, diante de Deus, por cometer coisas que aqui na Terra são consideradas inofensivas. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um ou outro exemplo. Ciúmes. Muitas coisas ruins acontecem por conta de ciúme descontrolado dos outros, porque as pessoas acham que o outro é sua posse, é sua prioridade, sua propriedade. O ciúme desencadeia agressividade. Agressividade é absolutamente contrário às leis de amor universal que regem o cosmo infinito. Quantas vezes você não teve uma crise de ciúmes, você baixou a sua vibração, você entrou em sintonia com espíritos inferiores ao seu lado, invisíveis aos seus olhos físicos, mas que nem por isso não deixam de estar lá. A gente não vê Deus, né, que também a gente pode discutir isso. A gente não vê Deus, até porque Deus é uma inteligência, ele não é uma pessoa, ele não é algo concreto em si mesmo, não é verdade? E isso também a gente pode discutir, essa concepção de concretude do Criador, isso também pode ser discutido, mas de maneira objetiva a gente não vê Deus como a gente vê a Ana, a Cláudia, José e o Antônio, não é? Mas nem porque não vemos Deus que ele deixa de existir, nem porque eventualmente alguém diz odiar o Criador, diz que o Criador não existe, diz que ele é uma pessoa, diz que ele é um ser horrível, outros até que ele é uma pessoa, porque tem gente que acredita que Deus é um ser, um espírito,
de um homem muito evoluído ou muito involuído, escondido atrás da lua no seu trono, mandando desgraça e dor para ele e para aquela, e manda fortuna para o outro, para outro, porque tem preferência. Isso é uma ideia absolutamente infantil, ignorante, e não poderia estar mais distante da realidade, das verdades universais do que isso. É absolutamente contrário, não é verdade? Então, quantas pessoas... Então, assim, nem porque a gente não crê, nem porque eu não vejo, que deixa de existir. Então, é claro, eu posso vir aqui, tá falando do Criador, tá falando das suas criações, falando dos espíritos, e eu sei que existe, enfim, mas nem porque eu acredito e eventualmente um outro não acredita, nem porque um outro não acredita, deixa de ser verdade, tá? Odiando ou não odiando Deus, amando ou não amando Deus, acreditando ou não acreditando na existência de espíritos tais como Jesus Cristo, né? O nome do espírito dele não é esse, a personalidade que ele viveu na Terra chamava Jesus, mas enfim, esses são níveis mais longos e extensos e densos de diálogo que não comporta aqui, mas nem por isso ele deixa de existir, tá? Nem porque as palavras de Jesus, os ensinamentos do Cristo Jesus foram distorcidas, nem por isso elas deixaram de existir, nem por isso elas tiveram um fundamento inicial. Infelizmente foi distorcido pelo fã-clube, foi distorcido porque atendia a muitos vis interesses escusos, mas nem por isso ele deixou de ser quem ele é até hoje. O ciúmes, por exemplo, como falávamos, ele pode aguçar e engatilhar, e realmente faz isso, a agressividade, a neurose, a psicose, o autodesamor, não é? Você fica querendo controlar o outro, e quanto mais você quer controlar o outro, mais você vai esquecendo de você, e mais você vai descendo no nível da autodignidade, porque você vai fazendo coisas baixas mesmo, para querer obrigar o outro a amá-lo. Entende? É você querer obrigar o outro a amá-lo e a servi-lo de um jeito não espontâneo, não por livre e espontânea vontade, por uma loucura sua, por uma viagem sua. Porque tem muito ciúme que não é justificado. Isso, assim, uma grandíssima parte das pessoas ciumentas são ciumentas sem justificação, ou seja, isso encontra origem nas próprias inseguranças e nas próprias imperfeições de caráter e de espírito do ciumento. Mas não apenas isso, fofoca. Nossa, no Brasil então nem se fala, né? No mundo, se vocês soubessem quantos espíritos estão reunidos por sinergia vibratória, né? O que nós chamamos de grupos kármicos, por energia vibratória em certos níveis, em certos graus de inferno ou de dimensões ínferas, sofrendo as mais indizíveis torturas, as mais indizíveis aflições por conta de uma fofoquinha de leve, só uma fofoquinha de leve, vocês calariam imediatamente as suas bocas, tá? Por que isso? Porque a fofoca, ela causa destruição. A fofoca condena o seu espírito e causa dor e desgraça na vida da pessoa que a fofoca é objeto. A fofoca corrompe, a fofoca degenera, a fofoca enfeia, a fofoca enfeiece, mas nem é essa palavra que eu queria usar, mas a gente pode dizer degenera de fato todos os envolvidos nela. A pessoa é como se fosse virando uma serpente. Tem até um meme que fala isso. No início da fofoca, um ser humano. Aí vai mostrando, né? Mudando assim no final da fofoca. A pessoa, uma serpente escamosa, nojenta, asquerosa. E é bem assim que é mesmo, né? Destilando um veneno corrosivíssimo. Só que antes de atingir o objeto da fofoca, a pessoa embebeda a si. O fofoqueiro envolve a si mesmo nessa energia malsã, nessa energia deletéria de fofoca. E a gente fala isso, as pessoas falam, ai, lamento, vou continuar fofocando, e dá risada.
Cara, se vocês soubessem, se vocês pudessem ver a comunidade espiritual demoníaca, trevosa que está ao lado de vocês, que comunidade é essa? São espíritos que já tiveram desencarnado, são espíritos que já estiveram encarnados como hoje nós estamos encarnados e amanhã como eles estaremos desencarnados. Espíritos ditos na Umbanda como quiumbas, né? Espíritos baderneiros, eguns para os candomblecistas, né? O diabo para os evangélicos, por exemplo. O que é o diabo? O diabo é um espírito humano, um espírito fora do corpo, que assim como na sua vida corpórea, ele muitas vezes destinou o seu tempo sagrado e dado a ele pelo Criador para fazer o mal, quando ele desencarna ele continua mal. Já falamos isso aqui uma vez. A gente morre, sai do corpo, a gente vira santo porque morreu? Muito longe disso. Absolutamente longe disso está, assim, essa não poderia ser uma mentira, essa não poderia ser a maior desinformação. Não é porque a pessoa morre, a pessoa vira santa. Se a pessoa é fofoqueira quando ela está encarnada, quando ela desencarna, ela continua fofoqueira, ela continua querendo viver disso. Existem espíritos, se você quer saber, encarnados e desencarnados também, que sentem excitação sexual com a fofoca. Sentem excitação sexual de saber da vida do outro, especialmente se for uma fofoca destrutiva. A pessoa só falta babar de tanta excitação que a pessoa sente. Portanto, do ponto de vista cósmico, a gente não fala de inferno dessa maneira. A gente fala de dimensões ínferas, de dimensões umbralinas, de dimensões infernais, que são de espíritos habitadas por espíritos infernais. O que é um espírito infernal? Um espírito infernal não é um espírito criado por Deus infernal. Todos nós somos criados pelo Criador, pela fonte criadora de todas as coisas, simples e ignorantes, com igual potencial para o bem como para o mal, mas por livre e espontânea vontade do nosso arbítrio, pelo nosso arbítrio, nós vamos cedendo ou aos impulsos e aos estímulos positivos que nos é dado 24 horas por dia pelos espíritos superiores, inclusive pelo próprio Criador, tá? Ou nós vamos cedendo aos impulsos e às sugestões dos maus espíritos ao nosso redor, que alguns vêm, outros não vêm, né? Isso é de grandíssima importância que seja compreendido, tá bom? Então, a gente fala de infernos porque existem inúmeros crimes perante a lei universal e a gente se atrai mutuamente um ao outro por uma questão chamada afinidade. Essa é a lei que rege o cosmos, é assim, ponto final. Quanto antes a humanidade entender isso, aceitar isso, compreender isso e se ligar no fluxo das coisas, mais rápido todo mundo evolui, mais rápido a abundância, a prosperidade chega. Nos atraímos por uma coisa chamada afinidade, tanto encarnados, especialmente, acima de qualquer coisa, desencarnado, porque não tem o corpo para atrapalhar as vibrações, as conexões e a velocidade do pensamento, por exemplo, tá? Então nos atraímos por uma questão chamada afinidade e sintonia. Essas dimensões inferiores, habitadas por esses espíritos infernais, que são espíritos, seres humanos que foram encarnados, foram pais de família, foram padres, muitas vezes, foram tudo que vocês imaginaram, foram artistas famosíssimos, tá? Mas foram artistas famosíssimos portadores de que mensagem para a humanidade? Portadores de uma mensagem treva, de uma mensagem pútrida, de uma mensagem má, né? Então, eles serviram as trevas. Quando o cara desencarna, ele acha que ele vai ser recebido no céu com os fãs, né? Ai, o fulano de tal, tadinho, gente. Um dia a gente vai vir falar só sobre isso. Tá, coitado, isso não poderia estar mais longe da verdade, tá? Porque ele serviu mal com a sua voz, com o seu canto, com o seu corpo, com a sua inteligência. Ele destinou a sua vida a gerar doença, a gerar dor, a gerar morte na alma, no coração, na vida das pessoas. Isso é muito fácil de comprovar. Quando a gente escuta uma música com um alto teor moral lá em cima,
por exemplo, a gente se sente bem, a gente se sente elevado, a gente se sente leve. Mas quando a gente eventualmente assistir a um filme, assistir a um telejornal, que é um telejornal absolutamente sanguinário, a gente termina de assistir, a gente está anestesiado de uma maneira negativa. A gente está ou em choque ou assustado. A população está aí com síndrome de pânico. Vocês acham que os telejornais, por exemplo, não tem a ver com isso? É de uma ingenuidade brutal você achar que você não é influenciado indiretamente pelas irradiações vibratórias e pelo conteúdo de fato, o conteúdo em si mesmo, do que se comunica. Porque na nossa voz existe uma coisa chamada vibração. A palavra é uma qualidade de consciência, é uma realidade espiritual. Cada palavra corresponde a uma ideia que é fruto de uma origem espiritual e energética. Então, quando eu falo algo e adiciono isso um timbre na minha voz, adiciono isso um tom, um teor, carregando ela, impregnando ela de energia de medo, ou de fúria, ou de indignação, eu incito quem me assiste a vibrar na mesma qualidade que eu, enquanto comunicador, estou vibrando. Isso é seríssimo. Então a gente vê, por exemplo, um exemplo clássico. Está chovendo. O jornalista não fala, poxa, está chovendo. Ele fala, São Paulo está debaixo de chuva. E aí todo mundo, meu Deus, a cidade está... E às vezes nem está embaixo de chuva, né? Mas fica por um fatorzinho fascinante que a gente vai falar num outro dia, porque isso daí também é de muito extenso para explicar aqui. E dessa maneira, a humanidade, né, a população vai sendo incitada a adotar comportamentos e a vibrar e como podemos colocar, não apenas a vibrar, mas a se compatibilizar, a estabelecer sintonia com uma qualidade vibratória consciencial, de medo, de pânico, de pavor, de dor, de desgraça, de tragédia. Isso acontece também com os filmes que nós assistimos. A gente assiste a um filme, e o filme, ai, nossa, sangue, sangue, sangue. Ai, nossa, adoro, maior tesão. Cara, é como você vibra naquela faixa de frequência, você não percebe o quanto aquilo faz mal para você. No entanto, conforme você vai se espiritualizando e se tornando mais sensível para as energias e as irradiações ao derredor, quando você assiste de repente um filme de terror, que seja, mas não precisa ser filme só de terror, não precisa ser só filme de terror, às vezes é um filme de comédia. Nossa, um dia a gente vai falar sobre a comédia, a gente vai falar sobre o riso e a conexão com isso, com o divino, e como esses humoristas, né, esses humoristas que servem às trevas pelo teor daquilo que eles comunicam e por tudo aquilo que eles degeneram na sua comunicação, levando ao escárnio assuntos que não deveriam de maneira alguma serem escarnecidos pela sua seriedade, pela sua sensibilidade, contraem débitos para a sua vida. E quando desencarnarem, se encontrarão igualmente atraídos por outros tantos comediantes, por outros tantos comunicadores que através da sua voz, da sua inteligência, do seu magnetismo pessoal, foram portadores de mensagens mortificadoras, mensagens mortificantes, que apesar da pessoa rir com os lábios, o espírito era impregnado de uma qualidade de infecção mental. O espírito era morto. A cada risada que a pessoa dava era como se matasse o espírito um pouco mais. Falamos o espírito porque o espírito, ou a alma, como você quiser, a centelha, ela é o fragmento do Criador. E toda vez que a gente faz algo que vai contra isso, a gente obscurece o Criador dentro de nós. E a gente atrai para as nossas vidas desgraças. E não se iludam com o fato desses artistas aí, eu não gosto de chamar de artista, já falei, né, desses propagadores das trevas no meio midiático, eu me sinto mais confortável de chamar assim. Não se iludam com a riqueza aparente deles, porque isso é pura ilusão.
tá? E lá um dia, quem sabe, a gente pode falar nisso. Só que falar desses assuntos é o que eu falei, é muito denso, porque demanda tempo para explicar, porque é complexo, entende? É extremamente complexo, existe uma série de questõezinhas envolvidas, existem exceções a regras, toda regra tem a sua exceção ou exceções, né, no plural. Então, meus amigos, existem crimes dos mais variados tipos. Coisas que aqui na Terra a gente acha que é normal, a gente, ainda mais, nossa, não vou nem mencionar o Brasil, onde o poste mija no cachorro e todo mundo acha bonito e aplaude, o poste tá mijando no cachorro, Cara, uma inversão total de todos os absolutos valores, não é verdade? Então, assim, existe um inferno para cada pecador, vamos colocar assim de maneira religiosa para que se entenda. Agora, quando falamos de dimensões paradisíacas do astral superior, falamos de todos os vitoriosos, todos aqueles que obtiveram êxito no comprometimento que empreenderam consigo mesmo no decorrer de vidas também, em inúmeras encarnações e reencarnações, em lutar contra os impulsos egocêntricos de ligação e rejeição, que são os impulsos do ego, que trabalham para proteger e para promover a autossatisfação do espírito, da personalidade. O ego em si mesmo não é algo ruim, mas é ruim o uso inconsciente que a gente faz dele. Porque somos inconscientes que somos co-criadores, porque somos inconscientes do poder da nossa mente, do poder do nosso emocional, a gente se torna refém e a gente automatiza a nossa consciência e o nosso poder criativo. E aí acontece isso que a gente vive hoje. Tornar-se, portanto, consciente desses impulsos e atuar neles, né? E esses impulsos a nosso serviço e não como dominadores da nossa vida, requer esforço, requer trabalho, requer uma persistência e um controle e uma disciplina mental absurda. Porque esse automatismo não veio de uma hora para outra. Esse automatismo, essa coisa da gente atrair só o que é mal para nós, esses padrões conscienciais que moldam a nossa vida, o nosso pensar, o nosso sentir e blá 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 blá, isso se estabeleceu no decurso de inúmeras existências. Então, para a gente se libertar disso, demanda, meus amigos, esforço e suor. E as pessoas não querem, elas acham mais fácil na farmácia comprar um remedinho para não sentir nada. E continua alimentando uma atmosfera de sofrimento e dor. Então, quando a gente fala das dimensões superiores, falamos de todos os audaciosos, de todos os persistentes, de todos os disciplinados que acreditaram primeiro no Criador e depois em si mesmos e deram-se a si próprios uma chance de serem felizes, de ir contra a manada. Aqueles que aceitaram pensar pela própria cabeça, aceitaram desafiar o sistema e serem taxados nas épocas em que encarnaram como malucos, como doentes mentais, porque são em terra de maluco é doente, né? São em terra de maluco é o doente, mas doente na Terra. No cosmos infinito, uma pessoa absolutamente saudável. Tá? Então isso que a gente vê na Terra, presta atenção, a Terra não é parâmetro de evolução, nem nada perto disso, nem a pessoa mais evoluída que tem na Terra é verdadeiramente exemplo a ser seguido. Isso depende de algumas óticas, porque aqui na Terra, eventualmente, esses espíritos podem ser grandes mestres, como o Cristo foi, e é até hoje um grande mestre. Mas existem outros muito mais velhos e muitos mais antigos, e o Cristo na frente desses, ele é um aprendiz, ele não é um mestre. Cristo na frente desses é um ser absolutamente imperfeito, apesar de ser um espírito de uma purificação espiritual indizível, incompreensível para nós. Mas a perfeição em si mesma não é o que nós também concebemos dela. A perfeição em si mesma, ela pertence tão somente ao Criador. Assim como existem níveis de inferioridade espiritual, existem níveis infinitos de superioridade e evolução, porque o progresso, ele é infinito. O progresso é infinito e o Criador cria de toda a eternidade. Existem espíritos com mais de 1 trilhão
de anos de existência. Eu não tenho noção do que é isso. Só que presta atenção, Deus cria de toda a eternidade. O Criador é incriado, ele não foi criado por ninguém. Ele cria de toda a eternidade. Ele é infinito. É aquilo que não tem nem começo e também não tem fim. Então, mesmo esse de 1 trilhão de anos, não foi o primeiro espírito criado por ele. Não é? Então imagina esse na frente de outro com 5 trilhões a mais que esse de 1 trilhão. O que esse de 1 trilhão de anos de existência vira perto desse? Você entende? O quanto é fascinante, o quanto é complexo e o quanto é encantador, né? Também. De modo que, assim como existem níveis de evolução, níveis de perfeição, existem níveis de céus. Existe o céu nível 1, o céu nível 2, o céu nível 3, compatível à evolução de cada um desses habitantes. Será que é justo Jesus, que é um espírito de altíssima elevação espiritual, habitar o mesmo céu que um cara que foi bom, foi muito bom, mas não fez tão bem quanto o G? Será que é justo se ele se dedicou mais, que ele que é mais maduro? Será que é justo? Vamos colocar de um jeito mais fácil de entender. Será que é justo você, com 20 e tantos anos de idade, que já aprendeu tudo que tem que aprender, ficar na mesma série que a criança de 5 anos de idade? Será que é justo isso? Como a sua mentalidade é outra, como a sua maturidade é outra, as suas necessidades e os seus prazeres são outros. É diferente da criança de 5 anos. Criança de 5 anos fica feliz, dá lá um pacote de bala pra ela, põe Peppa Pig, qualquer porcaria dessa, ela fica loucona lá, felizona. Mas você que tá com 20 e tantos anos, os seus prazeres, aquilo que te excita a alma, aquilo que te faz vibrar o coração é outra coisa, não é Peppa Pig. Às vezes você vai encontrar muito mais prazer numa leitura, num estudo. Às vezes você vai encontrar muito mais prazer em trabalhar, em servir a algo ou a alguém, do que ficar lá entretido com a Peppa Pig comendo um pacote de bala que vai te dar cárie. Você entende? Então Deus não seria soberanamente justo e bom se ele não levasse em consideração essas questõezinhas. Da mesma maneira, quando a gente fala das dimensões inferiores, as dimensões inferiores elas não são infinitas, mas elas são incontáveis, elas são inúmeras. Infinito é só o bem. Porque se a gente fala que as dimensões inferiores são infinitas, a gente está falando que o mal é infinito. E o mal não é infinito, o mal encontra um fim. Mesmo o pior demônio, ele também se reformulará. Deus preparará encarnações, preparará experiências para ele que vai fragilizá-lo, que vai quebrantá-lo e vai trazê-lo para a luz. Mas cada um tem o seu tempo. E Deus entende isso. Deus não sacrifica as consciências. É o que falamos, né? Será que é justo, por exemplo, um cara que cometeu o crime de fofoca, que é um crime terrível, muito mais sério do que a gente pensa. Será que é justo ele habitar o mesmo inferno que o outro que destruiu vidas através do seu orgulho maldoso? E outra coisa também, existe aquele que peca sabendo que está pecando, existe aquele que peca por ignorância. Então a gente não tem o direito de errar, só que tem uma coisa, nem porque eu sou ignorante de uma falta minha eu deixarei de responder. Nem por isso. Sai agora aqui do Brasil, vai para qualquer país que tem uma cultura diferente da nossa, comete um crime lá sem saber. Nem por isso você vai deixar de ser culpabilizado, de ser responsabilizado, né, nos termos da lei daquele país por aquele crime que você cometeu. Seu advogado vai alegar, não, ele não sabia, vai tentar abrandar a sua pena, porque você era ignorante, mas nem por isso você vai deixar de quitar os seus débitos, os seus delitos naquele país. É isso que a gente tem que entender. Então, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus queridinhos e minhas queridinhas, vamos nos conscientizar que assim como na Terra existem diferentes
níveis de elevação moral, elevação intelectual, elevação financeira entre os seus habitantes aqui na Terra, no mundo espiritual é a mesma coisa. Existem aqueles mais ignorantes, existem aqueles que são mais maus que outros, menos maus que outros, e existem aqueles que são bons, e aqueles que são mais bons que esses, e outros ainda melhores, e outros melhores, infinitamente melhores que esses primeiros, segundos, terceiros, quartos, infinitos, infinitamente. Isso é maravilhoso. E assim igualmente são as dimensões que cada um deles se afiniza, porque em cada dimensão encontraremos determinadas qualidades que na outra não tem ou que na outra tem. Na dimensão superior, a gente vai abandonando certas deficiências morais, né? E quanto mais a gente vai se depurando, mais leve a gente vai ficando, e na dimensão superior a gente vai deixando de encontrar coisas que a gente encontrava para encontrar outras coisas infinitamente melhores, infinitamente maiores. E as dimensões ínferas, quanto mais o espírito decai na moral, mais ele vai se deparando com uma qualidade de densidade, com uma qualidade vibratória e experiencial mais difícil, mais penosa, mais sofrida para ele, tá? Porque ele está piorando, ele está agregando à sua existência consciencial mais, como podemos colocar, mais camadas, podemos dizer assim, mais camadas de ilusão. Então, meus queridinhos e minhas queridinhas, por hoje é só. Qualquer coisa, só dá um salve aí. Eu procuro responder a todos na medida do possível. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos todos elevar a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso espírito, e quem sabe, né, quando chegar o fenômeno, né, a experiência da morte, que na verdade é uma experiência libertadora e não findadora de vida, na verdade é uma experiência libertadora que nos desperta para a verdadeira vida, possamos todos nos encontrar magneticamente atraídos para as dimensões paradisíacas do astral superior. Não importa a camada que seja, só o fato de ser uma dimensão paradisíaca do astral superior é certamente uma dimensão de muita felicidade. E quanto mais a gente sobe, maior é a felicidade, maior é a alegria, maior é o gozo que a gente vive, tá bem? Valeu!